Olá a todos, meu nome é Rubia Mansi Liberti. Estou aqui hoje então para falar um pouquinho sobre a minha proposta de artigo do CIEP. O processo de regionalização no Brasil, influência das políticas públicas e estruturas organizacionais. Orientadora, então, é a professora Keila Giacomini. O curso é de pós-graduação em Planejamento Urbano da UNOESC e a área de conhecimento é de Ciências Exatas e da Terra. O processo de regionalização do Brasil, a influência das políticas públicas e as estruturas organizacionais. Então, o processo de regionalização no Brasil, ele tem um caráter de organizar, dividir e manter as regiões em toda a sua escala, definido, então, por ordem social, demográfica, econômica e também política. A regionalização, ela é separada por macro-regiões e micro-regiões, de acordo com a organização de estados e em sequência das suas próprias subdivisões. Com a regionalização das áreas territoriais, consequentemente é dividida as áreas econômicas e as áreas sociais. A globalização, ela norteia a desigualdade entre as classes sociais e as nações. Mas por que isso? Porque através dessas divisões de território, das regionalizações, que conseguimos ver que nos grandes centros fica a população com mais poder aquisitivo e aos arredores das cidades geralmente permeiam pessoas com baixa renda social. Com o absurdo do aumento das cidades, o fluxo de pessoas e de mercadorias, ele eleva essa curva, então que satura as regiões e gera os próprios conflitos de urbanizações, principalmente. Porque o que acontece? Os grandes centros, eles precisam de áreas comerciais, áreas hospitalares, áreas de infraestrutura urbana, onde que isso se fica difícil de locação e locomoção das pessoas de bairro, de pessoas de áreas degradadas. Então, a importância da organização e a estrutura organizacional das cidades, dos estados, enfim, da própria federação, é fazer com que a população de minoria que mora em um local precário possa ter o acesso em toda a sua infraestrutura. As políticas públicas, então, elas precisam estar inseridas nos processos do desenvolvimento econômico regional, a fim do objetivo de centralizar e melhorar as vias de fato para que uma sociedade mais justa, com direito de uso de propriedade e igualdade socioespacial. Quando falamos em igualdade socioespacial, podemos entender o direito à cidade. Todo cidadão tem o direito de possuir um local de moradia. É o mínimo. E esse local tem que ser com infraestrutura, com acesso ao esgoto sanitário, com acesso à água, com o mínimo de uma moradia. E isso, infelizmente, não se permeia. Sabemos que existem mais de 7 milhões de residências sem serem ocupadas e mais de 4,5 milhões de pessoas sem lugares para morar. Então, é uma desigualdade muito grande para uma realidade tão perto que muitas vezes não vemos ou fingimos não ver. A infraestrutura ela é a base da coligação das demais necessidades. Se eu tenho uma infraestrutura urbana que funciona, bairros com acesso à população de saúde, educação, crianças que têm acesso às escolas mais perto, que não perdem tanto tempo indo à escola, bem como o próprio trabalhador que não precisa se deslocar do bairro até o centro para trabalhar. Escutei uma vez alguém falar, não me lembro quem, mas o que acontece? A favela, ela dorme de dia. Por que a favela dorme de dia? Porque a pessoa que mora na favela, ela não trabalha na favela, raramente. Ela precisa se deslocar às 5 horas da manhã para o centro para trabalhar e volta às 8 horas da noite. Então, a favela se tornou um lugar onde as pessoas dormem, elas não vivem. E precisamos criar espaços onde as pessoas vivam no seu entorno. Visando melhorias, então, em macro escala, o processo de regionalização sofre influências e é oriundo da concentração de poder. Sabemos disso, que locais onde existe maior concentração de poder, a sua infraestrutura urbana é melhor.
a situação é melhor porque gera mais imposto. O governo em si se obriga a melhorar aquela área. Mas nós, como arquitetos e urbanistas, precisamos pensar numa cidade para todos, uma cidade de todos. Analisando então os territórios de acordo com os diferentes recortes, divisões e subdivisões, relacionando entornos e as suas escalas, através então do uso da metodologia de pesquisa para problematizar, organizar e confrontar diferenciais socioespaciais e econômicos, tá? E também, a fim de tudo isso, promover estruturas que competem entre si, ou seja, criar espaços que possam oferecer o melhor para a população. Nós, enquanto arquitetos, urbanistas, estudantes ou mesmo nós, como comunidade, precisamos pensar cidades para pessoas, habitações para pessoas, lugares de integração para as pessoas. Cidades não são para carros, cidades não são para a indústria. Isso tudo é uma infraestrutura para crescimento econômico, para que gere uma amplitude na nossa região, na nossa federação. Mas a partir do momento que nós trazemos a estrutura e viemos consolidar as cidades em que a infraestrutura urbana consiga acompanhar o desenvolvimento da população, teremos uma sociedade mais justa, mais humana, mais funcional e, acima de tudo, uma cidade para todos. Muito obrigada.